Olá, perfeitas! E aí, como vocês estão hoje? Seja bem-vinda a mais este novo vídeo aqui no nosso canal. E o quadro que a gente está trabalhando estas últimas semanas é um quadro simplesmente perfeito, que só se multiplica para abundância e gratidão. Enfim, o nome do quadro de hoje é Seja Grata pela Sua Espiritualidade. E para trazer isso com muito conhecimento e muita sabedoria, invoquei os espíritos. Ai, tô brincando, perfeitas, mas enfim, peço sempre sabedoria para que a gente consiga sempre transmitir uma boa mensagem. E é isso, gostaria muito de compartilhar e trazer esse assunto, que ele é muito importante, porque quando a gente trabalha a espiritualidade, não seriamente a gente está trabalhando a religião. Espiritualidade é algo que pertence, é natural para todos os seres humanos e é comprovado também perfeitas por pesquisas científicas. Todos nós somos seres que são induzidos por uma força maior. E todos nós sentimos, independente da sua nacionalidade, da sua crença, de onde você veio. Então, é importante você saber isso. Vou trazer referências também na descrição, para que você entenda que faz parte, que o caminho é interno e que você vai encontrar de qualquer maneira, e todos nós encontramos, e cada um da sua maneira. Aqui é válido ressaltar que, independente da sua religião, o importante é você ter fé, e fé é algo universal. Fé é algo que explica que existe algo além de nós, que existe algo que tem uma explicação que é divina. Então, é por isso que eu trago aqui, é por isso que eu venho trazer com sabedoria essas palavras, para que a gente consiga multiplicar e nos unir em relação a uma fé, a um bem maior, tá bom? Eu separei alguns temas aqui, tópicos para a gente conversar, e um deles é por que a gente acredita que existem essas crises mundiais em relação à fé. Porque, na verdade, perfeitos, não é a fé em si que a gente está falando, e assim sobre o egoísmo, sobre o próprio ser humano, sobre o próprio ser humano acreditar que a fé dele é maior que a de outra pessoa, e isso simplesmente é impossível. Fé é algo único, é pessoal, é intransferível. Então, independente de como você encontra essa sua fé, encontre ela com sabedoria, encontre ela buscando sempre se fazer o bem e fazer o bem aos outros, à humanidade, ao mundo. E é isso que Deus, o co-criador, ele compartilha com todos nós, sempre fazer o bem, né? E é super legal, tô gravando aqui esse vídeo, tem um arco-íris lindo aqui, né? Tá chovendo aqui em Porto Seguro. E achei muito significativo, né? Se tiver ainda, eu posto uma foto com ele aqui também. Mas é isso. Então, quando a gente começa a compartilhar sobre a espiritualidade, sobre a fé, é algo que cada um tem o seu caminho individual. Então, é isso. E como eu falei, a espiritualidade e a religião, elas são coisas complementares, né? São diferentes, porém complementares. Por quê? Porque você pode ter a sua espiritualidade em relação a qualquer outra coisa e não ter a fé, e não ter a religião. E quando se trata de você ter a religião, já é casada com a espiritualidade, já é casada com a fé, já vem algo que vem além do explicado, além de algo que outras pessoas sentem. A religião, o bom dela é que ela cria muito a comunidade, o senso de pertencimento. Então, quando às vezes você se encontra uma religião e você se encaixa nela, você consegue, enfim, tirar bons benefícios dela, isso é muito bom. Porque ali, naquele ambiente, você consegue compartilhar, você consegue se ajudar. E diante da história da humanidade, a religião fez com que a gente se unisse e nos ajudássemos para evoluir. Tem várias religiões que são fortes nessa questão da evolução. O catolicismo, o islamismo, o judaísmo, enfim, vou conferir o nome certinho. Mas enfim, tem religiões que elas vêm, o hinduísmo, indismo. Ai, gente, ó, perdão, tá? Mas eu vou trazer aqui para vocês, porque qual o maior objetivo daqui? E não é listar as religiões, e sim trazer como que essa sua conexão interna, ela traz benefícios e, por exemplo, te livra de depressão, te traz e atrai
pessoas melhores, você vive momentos melhores, você começa a acreditar que existe uma vida melhor, você começa a ter fé para acordar no seu dia a dia, você acredita que independente do que esteja acontecendo com você, vai passar, porque você merece o melhor, porque você merece uma boa solução. Então, quando a gente se trata de espiritualidade e fé, a gente traz justamente esse tipo de contexto, de você sempre buscar acreditar algo. Se você ainda tem esse senso de cinismo, algo que te impede de acreditar fielmente, basta você olhar para dentro. Todas as perguntas e respostas da sua vida estão aqui, ó, perfeitas. Então, quando você começa a olhar isso com sabedoria e começar a se investigar sem o mundo lá de fora falando qual é o caminho, e sim você olhando para dentro e buscando qual é a sua melhor solução, qual é a sua melhor forma de encontrar e entrar em contato com a espiritualidade, isso vai fazer com que você encontre essa liberdade de escolha, liberdade para você poder sentir exatamente o que você quer. E o mais interessante disso tudo, perfeitas, é que quando a gente escolhe percorrer esse caminho através de nós mesmas, a gente encontra beleza, espiritualidade, a gente vê também em todos os lugares, seja uma borboleta passando, seja um raio de luz atravessando, seja um lindo arco-íris, seja, enfim, uma frase ou uma resposta que alguém traz para você, seja as coisas começando a dar certo na sua família, seja você começar bons hábitos, seja você curar de uma doença, seja você receber sim de algo que você quer muito. Então, quando a gente começa a olhar isso realmente com sabedoria, a comprovação, ela é interna, aquela sensação é muito individual. Eu mesma entro muito em contato com a espiritualidade através da natureza, através de estar muito na minha solitude, quando eu preciso dos meus momentos. Eu vou na praia, ou eu vou caminhar, ou eu vou simplesmente pegar e, enfim, tomar um café. Certas coisas perfeitas não precisa ser exatamente restrita e singela de ter que só entrar em contato com Deus, na casa de Deus, em alguma igreja ou através de alguma religião. Por favor, aqui é sem essas limitações, aqui é a abundância, aqui é a expansão. Então, uma vez que você sente-se confortável para conseguir expandir essa sua mentalidade, vai trazer muitos benefícios. E já é muito comprovado, perfeitos, que quando a gente tem fé, as coisas mudam, as pessoas têm mais alegria. Então, sempre busque isso através de vocês e com muita paz, no seu tempo. Isso é muito importante realçar, porque muitas vezes as pessoas exigem que a gente mostre nossa fé, que traga ela com sabedoria, que comprove, que mostre como eles foram criados, por exemplo, pais, famílias, amigos, trabalho, às vezes exige que você demonstre sua fé da maneira como eles demonstram também e que você respeite isso, já é uma forma até de imposição. Só que a sua fé, muitas vezes não é respeitada. Então, como você pode fazer isso de uma maneira muito mais leve? Sempre faça com sabedoria, peça ajuda da sua espiritualidade, que com certeza ela vai te guiar de uma maneira muito sábia. E como eu ressaltei no início do vídeo, todo mundo nasce com a espiritualidade dentro de nós, com aquela busca espiritual. É algo que não é explicável, independente da civilização. Por exemplo, aqui em Porto Seguro eu gosto muito de comparar as coisas como eram há 525 anos atrás. Então, por exemplo, como que os índios viviam? Porque é a mesma terra, é a mesma relação. E eles têm um senso espiritual muito forte. Eu já visitei algumas aldeias aqui dos índios pataxós e eu sinto como eles se conectam com a natureza, eu sinto como eles respeitam algo que é além do que tem explicação, que é o divino, né, deles. E quando os portugueses chegaram aqui, eles começaram a catolizar, né, os nativos. E foi uma briga, foi uma guerra, foi muita dor, porque primeiro que eles não entendiam nem a língua, os portugueses os viam como selvagens, eles não entendiam porque como que você vai falar de Deus, sendo que você está sendo muito agressivo, está trazendo muita dor. Então todo esse histórico e toda essa
enfim, essa vida que aconteceu por aqui mostra que independente de onde você veio, qual a sua civilização e enfim, qual a sua origem, você vai encontrar Deus, você vai encontrar a sua espiritualidade. E pode ser qualquer outro nome, Deus, Criador, Alá, enfim, tem muitos nomes, né? Então, sempre busque encontrar essa paz, esse momento mesmo de autorreflexão e de conexão. E principalmente quando a gente fala da espiritualidade, fala muito dessa nossa conexão e reflexão interna conosco. E isso é interessante porque no mundo onde a gente vive hoje em dia, que tudo vem e nos é dado nas mãos, ou simplesmente, digo isso por causa do celular, tá, perfeito? Não é que a vida seja assim um estalo e tudo acontece, mas hoje as coisas são muito mais acessíveis e aí a gente às vezes só fica buscando eu quero, eu quero, eu quero e no final a gente não agradece. Por isso que esse quadro, pra gente agradecer cada momentinho que a gente vive. A gente muitas vezes deixa despercebido. Enfim, por infinitas razões, e eu sei que o dia a dia é muito ocupado mesmo, mas sempre agradeça e sinta-se confortável em pedir e, enfim, para a sua espiritualidade mesmo. Eu vi um post muito interessante, até compartilhei na rede de apoio Estou Pronta, caso você não esteja seguindo, por favor, nos siga. Temos TikTok, temos Instagram, tem aqui o canal do YouTube, enfim, tem muitos canais para que a gente simplesmente vá interagindo com todo mundo, né? E fala bem assim: se você recebesse hoje o que você agradece todos os dias, o que você teria? E eu parei para refletir sobre isso, eu criei minha paz, porque eu sei que eu agradeço, mas o que você teria? Né? Você teria saúde? Você teria uma casa para morar? Você teria um carro para poder andar? Teria alimentos, né, na sua mesa, alimentos saudáveis? Teria uma possível qualidade de vida? O que você teria? Pelo que você agradece? E o que você ainda não tem hoje, você já pode agradecer. Isso já é um ato de manifestação, de cocriação, para que você comece a ter. E com certeza você vai receber e vai aparecer os caminhos. Seja estudando mais, seja achando um novo emprego, seja encontrando uma nova oportunidade de vida. Enfim, Deus tem os caminhos dele e com certeza você é merecedora também de ter as melhores coisas do mundo também. Então, e perfeitos, ressaltando também, as melhores coisas do mundo é individual. O que eu acho que é bom para mim, não necessariamente é bom para você. Contudo, respeitar um ao outro, ter amor próprio, focar na sua espiritualidade, se cuidar da sua família, cuidar sempre, buscar sempre fazer o bem e dando sempre o seu melhor. Isso daí já é 80%. Os outros 20% a gente conquista. Então, agradeça sempre por aquilo que você vive, por aquilo que você sente, por aquilo que você é. E busque sempre ser sua melhor versão e agradecer porque sempre você está evoluindo e melhorando. E é isso, perfeitas. Eu estava querendo muito trazer esse vídeo e o que eu gosto de ressaltar é: entre em contato, guarde sempre minutos para você agradecer. Lembre-se sempre de acordar e não já estar com esse pensamento acelerado. E muitas vezes eu também me pego nesse tipo de situação. A gente é super, hiper estimulado, né? São várias informações. Antes de dormir, às vezes a gente está no celular, ou, enfim, eu já passei essa fase. Agora eu leio um livro antes de dormir e não toco no celular mesmo se eu acordar à noite. E quando eu acordo pela manhã eu já pego assim para ver o horário, mas também já não fico já mexendo. Por quê? Isso estimula o nosso cérebro, ele tem um tempo para acordar. E quando a gente começa a respeitar o nosso corpo, você vai entender que a espiritualidade, que a nossa própria intuição, a nossa própria forma de viver vai nos mostrar qual é o melhor caminho, né? E vai nos guiando mesmo com sabedoria. Então, respeite a si mesmo. Faça isso, sempre vá buscando evoluir e agradecer por coisas melhores, porque realmente vem. E tudo no tempo de Deus, né, perfeitas? Quantas coisas a gente não quer para ontem e simplesmente a gente tem que pegar e respeitar e aceitar e mesmo assim agradecer, porque é importante a gente entender que, independente se não aconteceu ainda, é porque tem algumas coisas que você precisa aprender ainda no caminho. E quando eu falo estou pronta, é justamente isso, eu estou pronta pelo menos para mais um dia para aprender e chegar mais perto
do meu objetivo. E é assim que a gente vive a vida, é assim que a gente alcança os nossos propósitos. É um passo de cada vez. E se você ainda não tem tanto contato com a espiritualidade, por favor, entre em contato com a sua. Sente no seu quarto, tome um momento para você, ou vá para algum lugar da sua cidade onde tem uma linda vista. E, enfim, se entregue, você vai saber o caminho. Ah, Amanda, eu não sei, meu pensamento acelerado, faz muito tempo que eu não entro em contato. Você vai conseguir. O primeiro contato, perfeitas, ou o recontato, né? Ele pode sair meio enferrujado, mas é que nem andar de bicicleta, você nunca esquece. E você fala, ah, Amanda, mas eu nunca entrei em contato com ele nesta vida. Será? Né? Então, vamos sempre acreditar que sim, existe esse bem maior te protegendo e querendo sempre te iluminar e fazer com que você avance e evolua nesta vida. Então é isso, perfeitas. Desejo que vocês, que esse vídeo tenha sido muito agregador. Se você quiser que eu aprofunde mais no tema, posso vir aqui também. Curta aqui, por favor, que aí vai fazer com que este vídeo se multiplique para milhares de outros perfeitos por aí. Comente, vamos multiplicar a fé, vamos nos unir, porque a união faz a força, essa rede de apoio é justamente para isso, para gerar essa união e uma união positiva, onde faz com que a gente queira evoluir espiritualmente, crescer financeiramente em várias áreas, enfim, criar laços que significam estar ao redor de pessoas que nos fazem bem, ter uma boa saúde, multiplicar ensinamentos, sabedoria e aprendizados. Sempre estou aqui compartilhando um livro, trazendo conteúdos importantes. Então vamos juntas trazer cada vez mais esse tipo de informação. E se você tem alguma outra informação que você acha interessante a gente compartilhar aqui na rede de apoio, escreva aqui embaixo que a gente com certeza vai te ler e vai multiplicar juntos, tá bom? Um beijo perfeito, espero que vocês tenham apreciado o vídeo com amor. E é isso, até o próximo vídeo.